Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a Santa Liturgia do dia 21 de setembro, segunda-feira. Hoje é o dia em que a Igreja comemora a festa de São Mateus, o evangelista. São Mateus era um cobrador de impostos, um publicano. Nós podemos compreender hoje que ele era considerado excluído da comunidade de Israel, porque era considerado um inimigo do povo, porque ele coletava recursos para dar ao Império Romano, que estava ocupando militarmente aquela terra onde se desenvolve todos estes acontecimentos que os evangelhos estão relatando. Então eram considerados os publicanos, os cobradores de impostos, como verdadeiros pecadores públicos, porque estavam como que traidores do próprio povo, porque estavam a serviço deste exército romano que estava ocupando e ameaçando-se a toda hora e impondo os próprios interesses àquele povo de Israel. A liturgia de hoje tem como primeira leitura um trecho da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo, que já está aprisionado por causa da sua fé, escreve à comunidade de Éfeso e fala assim: eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. É claro, se temos a vocação de discípulos para seguir passo a passo o Senhor, olhando para Ele para compreender como avançar na vida, então não podemos ficar fazendo coisas que destoam desta presença divina que é o Senhor. É como uma criança que está em casa e quando sabe que a mãe ou o pai está por perto, ele não fica fazendo traquinagem, porque quer comportar-se de uma maneira digna, de acordo com esta presença, que é o pai ou que é a mãe. E nós podemos fazer algo parecido exatamente quando reconhecemos a presença de Jesus Cristo na nossa realidade humana, na nossa caminhada terrena, desde que recebemos o batismo. E depois, Paulo faz uma grande defesa da unidade. Aplicai-vos a guardar a unidade, pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só espírito, uma só a esperança a qual todos somos chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, de modo que nós podemos viver esta unidade como corpo de Cristo. É claro que depois ele vai dizer, no corpo da igreja tem diversas tarefas, diversas responsabilidades, diversos ministérios. Alguns são apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, mas todos convergem para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus. É muito bonita este apelo à unidade que vale perfeitamente hoje, porque sempre as dinâmicas de divisão são fortes, especialmente na nossa realidade cultural, na nossa sociedade. E o Evangelho é do próprio Mateus, que nós festejamos. Diz o Evangelho, naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele que provavelmente devia ter ouvido falar de Jesus, quem sabe conhecido algumas pessoas que tinham presenciado alguns milagres ou até recebido algum benefício. Certamente todo mundo naquela época comentava esta vida
extraordinária daquele filho de José, de profissão carpinteiro, e de Maria, e se perguntava, mas como é que pode fazer essas coisas? Quem é este? Então, quando Jesus passou perto do lugar onde Mateus estava fazendo o seu trabalho, disse, segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Certamente devia estar também inquieto com o tipo de trabalho que fazia, e buscando a paz do coração, e buscando a felicidade na própria vida, querendo organizar a própria vida de uma maneira mais digna, conforme a lei de Deus, e assim começou a seguir Jesus. E Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Então vieram cobradores de impostos, pecadores, e sentaram à mesa. Alguns fariseus viram isso e perguntaram, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, aquele que tem saúde não precisa do médico, mas sim dos doentes. Os doentes é que precisam do médico. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E assim, Jesus, mais uma vez, vai delineando a própria tarefa a ele confiada pelo Pai. Eu vim chamar não os justos, mas sim os pecadores, que poderíamos entender melhor. Eu vim chamar não os que se consideram justos, mas os que se reconhecem pecadores. Em outros trechos do Evangelho, Jesus vai delineando a sua missão. Por exemplo, quando diz assim, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, o que estava afastado da lei de Deus, da amizade com Deus, da sua aliança. E então, em muitas outras ocasiões, ele fala de si mesmo como aquele que acolhe, que deixa lá as 99 ovelhas para ir buscar aquela que ficou perdida, ou como o pai que acolhe com amor o filho pródigo que retorna para casa. Então, Jesus sempre age para levar a salvação divina às pessoas que estão em situação complicada, precária, que pode ser um leproso, um possuído pelo demônio, um doente, um paralítico, um cego, até mesmo um morto a quem ele restitui a vista. O Mateus, um grande pecador, que ele reconduz e inclui de novo para um novo Israel, que o próprio Jesus estava constituindo. Então, retomando estas últimas palavras, de fato eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, eu queria dizer que eu me sinto muito aliviado quando vejo estas palavras de Jesus, porque eu penso assim, bom, se ele veio chamar não os justos, mas os pecadores, então ele veio chamar a mim também, eu estou dentro, e isto me alegra muito. Porque seria uma grande presunção alguém dizer, eu, pecador, de jeito nenhum, eu sempre faço tudo. Mas não é verdade, não existe. Seria uma grande arrogância sem fundamento na realidade. Então, esta postura de Jesus é a postura de um Deus misericordioso, que vem exatamente para abraçar a minha vida, a tua humanidade, e reconduzi-la para uma grandeza que sozinhos jamais poderíamos alcançar. Que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.